A paz do Senhor Jesus, a você que nos assiste, seja bem-vindo a mais um Viver com Saúde. O Viver com Saúde é um programa exibido pela TV Manaim, emissora oficial da Igreja Cristã Maranata, e a toda semana nós entramos dentro das suas casas, dos seus dispositivos para trazer informação de qualidade, de saúde, promoção de saúde, prevenção de doenças. E hoje nós vamos trazer um tema aqui que é muito interessante e está muito relacionado às últimas escolas bíblicas dominicais que nós temos assistido. Fala sobre longevidade. Todo mundo quer envelhecer bem. Mas o que seria envelhecer bem? Será em cima de uma cama? Será trocando as palavras, esquecendo os outros, né? Evoluindo com demência, né? E aí surge o questionamento: envelhecer bem também para qual propósito? Para isso, nós trouxemos aqui um amigo, já esteve aqui conosco, que é o Dr. Emílio Pereira do Rosário. Ele que é cardiologista e pós-graduado em geriatria, esteve no último congresso paulista de geriatria, né? E tá cheio de novidades pra gente. E para falar desse tema aí de cardiologia, de geriatria, Emílio, seja muito bem-vindo ao Viver com Saúde. Obrigado pelo convite mais uma vez, estamos aí, né? Muito bom falar de assuntos aí que somam e muito para a saúde de todo o público, né? Independente da idade, né? Todos nós vamos chegar lá e queremos chegar bem, né? Exato. E existe uma pergunta que todo ser humano faz, que é possível envelhecer sem perder a força? Sem perder a lucidez? Sem perder a memória? Mas na Bíblia nós temos um exemplo que é o exemplo que fundamentou esse programa, que é Caleb, companheiro de Josué. E a Bíblia nos conta, dessa vez, Emílio, eu vou ler o versículo antes do, do nosso programa, tá? Eu vou ler antes, vou abrir essa exceção. A Bíblia nos conta no livro de Josué, capítulo 14, versículo 10 e 11, e diz assim: E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou de idade de 85 anos. Versículo 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora. A minha força para a guerra e para sair e para entrar. Que é aquele momento em que Canaã está sendo dividida e Caleb pede a terra de Hebrom como herança. E ele diz: Olha, eu estou tão forte como no dia em que Moisés me chamou para enviar a terra. O que mostra que 45 anos depois, ele ainda tinha a mesma força, a mesma vitalidade. A Bíblia diz: O Senhor me conservou em vida. Então, esse é o nosso tema, Emílio. É longevidade. E aí, eu te pergunto, doutor Emílio, a gente olha a história de Caleb, a gente vê força, disposição, lucidez. Hoje, o que que a medicina considera uma longevidade saudável? Fala-se muito de longevidade, né? Sobre atalhos para longevidade. Falamos aqui até de canetas emagrecedoras há um tempo atrás, pílula da longevidade, comprimidos, é um suplemento, não existe. Na verdade, é um conjunto de hábitos, né? O que a gente fala de longevidade, no caso citado de Caleb também, o que seria o protótipo, um dos primeiros aí, até antecedido por outros, Abraão e todos os outros seus antecessores também, seria o idoso robusto, né? Aquela pessoa de mais idade, mas que trabalha, que tem um propósito de vida, e isso faz com que ela se mantenha ativa, né? Manter-se ativo hoje, trazendo para os dias atuais o que seria hoje a inserção que nós vemos do idoso no mercado de trabalho, né? Reinserindo o mercado de trabalho até por razões financeiras, mas questões de propósito também. Você vai aqui, né, no litoral, você vê várias pessoas idosas se exercitando diariamente, você vê brincando com os netos, bisnetos. Eu tenho pacientes que têm tataranetos e até hoje brincam com seus tataranetos. Olha só que coisa, né? Então são pessoas que escolheram ao longo da vida hábitos mais saudáveis e, claro, apareceram
percalços, doenças, e com isso elas vão tratando, controlando e prevenindo mais problemas. A questão de propósito, fundamental, claro, né, devidamente inspirado Caleb, mas isso conta e, né, aí está o segredo da longa vida, né, da boa vida e vida longânima com saúde, um propósito, é um deles, né. É interessante que quando nós falamos de Caleb, nós estamos falando de um servo do Senhor, né? E ele diz assim: "O Senhor me conservou em vida". Então, com Caleb, o Senhor tinha um mistério, um acordo ali, né? Com você, o Senhor pode ter também essa mesma coisa, né? Esse mesmo trato, mas nós estamos falando para uma população geral, né, aqueles que estão nos ouvindo, seja daqui das redondezas, seja do exterior, porque esse programa vai ao ar no YouTube e qualquer um tem acesso. Inclusive, já deixo o convite a você que não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal da Igreja Cristã Maranata, tem lá a playlist Viver com Saúde, ativa o sininho, se inscreve porque esse programa é bênção para você e para toda a sua família, né. Então assim, ele fala: "Conservou em vida, o Senhor me conservou em vida", mas a nossa parte também nós devemos fazer, né. E agora, como estamos falando entre 2 cardiologistas, né, eu queria te perguntar, quando a gente fala de cardiologia, né, as doenças que mais matam no mundo são doenças cardiovasculares. Isso é um fato e ninguém vai negar, né. Se você puxar aí no Google, doenças que mais matam no mundo, vai estar lá, doenças cardiovasculares. E aí entra muito o coração. Eu, cardiologista, Emílio, cardiologista, a gente não tinha como deixar essa pergunta de fora, né. Qual que é o impacto, Emílio, de saúde cardiovascular, eh, na pessoa que está envelhecendo? Quando a gente fala sobre as doenças que mais matam, mas não só das que mais matam, aquelas que mais incapacitam, né? Estamos falando Justo. de vida ativa, né? Longevidade, funcionalidade. Você pensa que o infarto, hoje nós temos o privilégio, né, do estado aqui do Espírito Santo ter boas referências para tratar o infarto agudo do miocárdio de forma pronta, né? Como nós manejamos pacientes diariamente, semanalmente assim, mas acontece que ele pode gerar incapacidades, a insuficiência cardíaca pode advir de um infarto, certas arritmias. Nisso, os mecanismos que levam ao infarto são bem próximos dos que levam ao AVC, um derrame, que gera sequelas, a pessoa perde em funcionalidade, perde em qualidade de vida. A própria hipertensão arterial, que é fator de risco para todas essas doenças, assim como a doença renal crônica, que também é incapacitante, pode levar até a pessoa à hemodiálise, dentre outras privações e outros critérios de doença que vão limitar tanto o dia a dia dela comum em casa, a própria autonomia e independência. Então, tratar o coração não é só prevenir a morte, é prevenir uma vida com sequelas. E é isso que toda a sociedade tem que ficar atenta, né? Conforme os anos passam, nós estamos vivendo mais. Comentei contigo antes, né, a população brasileira está tendo um salto aí, o percentual de pessoas idosas, mais de 60 anos, que já beira aí mais de 15% da população, na próxima década seguramente vai passar de 20% da população. Então imagina um país, né, que até pouco tempo jovem, recentemente industrializado, desde que nós éramos crianças, está em desenvolvimento, continua em desenvolvimento, mas tem que estar preparado para lidar com essa população que vai ter a sua necessidade de saúde, de cuidado, de lazer, né, de todo um atendimento diferente do que uma população mais jovem, onde as doenças infecto-contagiosas é mais frequente, são mais Falou frequentes. desde quando éramos crianças. Tem pouco tempo isso, né, Emílio? Pouco tempo, alguns aninhos aí. Mas eu queria deixar claro aqui para você e diferenciar uma coisa que não está no nosso script, mas eu acho interessante a gente marcar aqui. Existe uma diferença entre idade, que nós estamos falando de cronologia. Falando tem 10, 20, 30, 40, 50 anos. Existe a funcionalidade, certo? Funcionalidade é o grau onde aquele indivíduo exerce suas funções básicas. Por exemplo, eu tenho um idoso que anda, corre na praia, um idoso de 80 anos, vamos marcar assim. Anda, corre na praia, faz tudo, faz supermercado, né, é casado, vai à igreja, tem suas responsabilidades, vamos lá, abre portão, fecha portão da igreja, então ele faz tudo. Então ele é 100% funcional, mas ele tem 80 anos. Agora, vamos pegar aqui um 40 anos, metade da idade dele,
mas teve um AVC, certo? E esse AVC deixou ele acamado e agora a funcionalidade dele é extremamente diminuída, porque agora ele é acamado, ele depende para ir no banheiro, ele depende para comer, ele depende dos outros para fazer suas necessidades, ele depende dos outros para se trocar. Então a gente sempre tem que diferenciar a idade da funcionalidade, porque esses dois conceitos eles se perdem, né? A gente sempre acha que o idoso ele é disfuncional, nem sempre, né? Existem algumas situações onde a gente pode ter o contrário, né, Emílio? Sim, na verdade, o tempo, né? Quando nós nascemos, né? Se pegar os bebês, coloca os bebês são todos bem parecidos, né? Aquelas temos uma criança recentemente em casa, um a cara do outro, o mais novo, né? Do meu mais velho. É o que acontece. Então, você tem a biologia, né? Você não tem a biografia, a criança nasce, né? Sem história e tem a biologia mais ou menos próxima. Todos passamos por isso. Conforme os anos passam, há um conceito de que a biografia, né? Cada pessoa, né? O que ela está como é bíblico também, né? O caminho que ela optou na juventude é aquilo que ela vai seguir durante a velhice também. Há uma biografia maior, porém a biologia é bem variável. Falamos aí de idosos, pessoas idosas, né? Mais de 60, 70, 80, 90, 100 anos, com características de funcionalidade diferente, necessidades diferentes, atividades diferentes. Mencionamos muito aqui, né, puxando para o nosso lado, as doenças cardiovasculares, mas não podemos nos deixar de falar também das demências, né, que afinal são doenças, estão muito tratadas, sobretudo na população idosa, estão acontecendo como a população está vivendo cada vez mais, estão tornando-se mais frequentes. E a mesma qualidade de vida, os mesmos fatores de risco para as doenças cardiovasculares interferem também na demência. Não só na demência vascular, mas em doença de Alzheimer, dentre outras. A gente sabe que são doenças incapacitantes. A pessoa, com o tempo, você falou sobre esquecimento, ela começa a tornar-se dependente para tudo, esquecer nome, esquecer a sua atividade que exerceu a vida inteira, né? Perde a capacidade de raciocínio por estágios terminais, até de locomoção, de alimentação, né? Então, se você vê que não existe cura ainda, né? Vimos no congresso, onde falou-se muito de tratamentos, tem tratamentos, tem, na verdade, fontes diagnósticas, né? Cada vez mais evoluindo para um diagnóstico mais acurado e mais cedo, mas infelizmente ainda não para a cura, mas para controle de sintomas, fora que são doenças evitáveis em mais de 80% dos casos. Há uma base genética, claro, mas isso para a maioria das doenças crônico-degenerativas, a gente coloca uma média de 80%, depende mais da gente do que da nossa genética. Mas nós vamos entrar aí ainda, tá? Eu estava lembrando a respeito, quando a gente falou de idade e funcionalidade, o nosso saudoso pastor Gedeuti, 93, 94 anos, eu me lembro de eu estar na unidade de saúde e de só ter atendido umas 30, 40 pessoas ali no dia, né? Mas Normal. coisas básicas, assim, esqueci um remédio e tal, essas coisas assim. E vejo ele correndo do triplex pro templo e eu falo assim, meu Deus, como é que pode? Mas é um mistério de Caleb, né? O Senhor o conservou em vida. Então lá 93, 94 anos andando para cima e para baixo e as pessoas chegavam perto querendo tirar foto e tal, não sei o quê. Até porque era uma referência, né? Sempre foi referência para a Igreja Cristã Maranata, né? Deixou um legado nos nossos corações, as igrejas, essa estrutura, TV Manaim. Nós temos muita saudade do nosso querido pastor Gedeuti e é um exemplo de vitalidade em que o Senhor o conservou em vida, assim como Caleb, né? Mas vamos lá, você já estava entrando no assunto. Demência e envelhecimento. Olha, a gente sabe que existe uma demência que é a principal e que as pessoas têm mais medo, que é o Alzheimer, né? Doutor Emílio, existe alguma forma de prevenir ou reduzir esse risco? Falamos sobre, adiantei alguma coisa também, de prevenção, hábitos de vida saudáveis. Já é sabido, a pessoa que dorme mal, ela tem mais chance de ter Alzheimer no futuro. O que é dormir mal? Dormir de forma, nosso corpo tolera até dias sem dormir, só que tudo há um preço a ser pago. Para o adulto médio, há alguma coisa entre 6 a 7 horas, 6 a 8 horas por noite, não há muito consenso porque há suas individualidades. A criança mais nova e a pessoa de mais idade tende até a dormir mais, a gente que trabalha em plantões tolera até um dia, só que tem que haver uma compensação
próxima. Pensando em inflamação, né? Falamos das doenças cardiovasculares, cuja aterosclerose é a base da maioria delas, né? Infarto e AVCs, né? O Alzheimer também já se sabe que há um caráter inflamatório. A inflamação ela é prejudicial, ela é danosa para o nosso organismo. Pensando em quem se alimenta mal, em quem é sedentário, quem tem vícios, seja de ilícitos, fuma, bebida alcoólica, quem tem estresse, né? Como eu digo até para os pacientes, né? Porque se a pessoa ela é calminha, ela é tranquila, ela pode até ser obesa sedentária. Não, na verdade a obesidade é inflamatória, o sedentarismo, o estresse também é inflamatório. Isso gera inflamações no organismo que ele não consegue regenerar o seu tecido nervoso, que é um tecido nobre no nosso organismo. Perfeito. Ao passo que já se sabe que a pessoa, por exemplo, sofre um AVC, tem uma sequela, ela pode haver uma recuperação, mas nunca é completa. E quem não tem hábitos de vida saudáveis está, infelizmente, se isso estiver associado a uma predisposição genética, é a fórmula do insucesso, né? A fórmula de ter problemas futuros e podendo até ser de forma mais precoce. E as medicações, como eu até mencionei, elas infelizmente não curam. Se estou com a pressão alta, eu consigo controlar a pressão alta. É mais ou menos parecido. O Alzheimer a gente consegue controlar, frear, talvez ter algum ganho. Tem chegado tratamentos que conseguem ter algum ganho, lógico, medido, né, com parâmetros, escalas de análise neurológica, de funcionalidade, testes, né, que o médico, o geriatra faz em consultório, mas infelizmente não tem aquela melhora fora que esses medicamentos são feitos no estrangeiro, tem altos custos de importação, dos milhares de reais, que custam muito mais caro do que a prevenção, né? A prevenção de milhares você trataria somente um paciente, não é? É interessante a gente deixar claro para o nosso espectador, veja bem, que Alzheimer e outras demências, elas estão muito ligadas à epigenética. O que que é isso? Você pode ter o gene e ele pode não ser ativado, ou ser tardiamente ativado, porque você teve bons hábitos de vida, você comeu bem, você se alimentou, você fez exercício, você evitou essa doença aí que é a aterosclerose, esse nome grande aí, que é a formação de placas de gordura dentro das nossas artérias, ela que gera o infarto, que gera o AVC, né? Então, assim, se você mantiver hábitos de vida saudáveis, é possível sim que você ative esse gene de forma mais tardia, né? Nós já temos um programa aqui que fala sobre epigenética, né? Então são esses fatores de risco que a gente chama que são modificáveis, que é neles que o Viver com Saúde ele deseja trabalhar, Emílio, né? Ensinar a população que nos assiste a manter bons hábitos de vida saudáveis e assim vamos prevenir inúmeras doenças, não é isso? Agora eu queria entrar num tema que eu adoro, que são vacinas, e é a relação das vacinas com demência, que é um tema relativamente novo, né? As vacinas mais modernas que estão sendo cada vez mais estudadas, elas têm se mostrado extremamente benéficas quando a gente está relacionada à demência. O que você pode dizer sobre isso aí? Não é à toa que elas são os pilares, né, agora aceitos como pilares do idoso ou da pessoa adulta saudável. Na verdade, todas as fases da vida, né, nossos filhos só estão saudáveis, livres de uma série de doenças, algumas que foram até erradicadas em nosso meio por conta de vacinação, desde a varíola, a vacina para dengue, aí, que é uma endemia já há décadas também, os avanços que tivemos, pandemias e por aí vai. Já se sabe que as doenças infecciosas que sempre continuam, os germes, a vacina da gripe, por exemplo, que é um exemplo que todos nós da área da saúde temos que tomar, as pessoas de idade, as pessoas idosas, as pessoas que lidam com pessoas idosas, né, pelo fato do vírus se modificar de ano a ano. Qualquer doença infecciosa gera uma inflamação, né? Ela pode gerar uma inflamação até grave no organismo, então o organismo está inflamado. Como a gente mencionou, demências, dentre elas o Alzheimer e até as doenças cardíacas. Já é sabido que após uma pneumonia grave, por exemplo, qualquer paciente aumenta a chance de meses depois de sofrer de um infarto. Exato. É aquela pessoa que tem uma doença compensada, estável, porém ela se inflama, sofre uma infecção grave, trata, um antibiótico, cura a infecção, mas o risco acumulado permanece. Imagine isso, uma pessoa que já tem doença e vai tendo várias infecções ao longo da vida. E é interessante você falar assim, você falou de pneumonia.
Sim. Mas existem as pneumonias bacterianas, né? E existem vacinas para ela. E existem as pneumonias virais, né? Por coronavírus, por influenza e agora uma nova que é a do vírus incisional respiratório, né? Ela também está sendo amplamente estudada. Você deve ter visto muito isso lá no Sim, Congresso. falou-se muito, simpósios, né, no simpósio, não só neste congresso, todo congresso que a gente vai, no Congresso Estadual de Cardiologia, que a gente foi no passado, no Congresso do Departamento de Cardiogeriatria da SBC, que é a Sociedade de Cardiologia, também há um módulo lá só sobre vacinas, porque já se sabe, né, a doença bacteriana, ela pode ser doença primária, mas ela, por vezes, vem como complicação de uma doença viral que se dissipa, se transfere, é transmissível mais rapidamente, e são as doenças onde há uma quebra de imunidade, né, das barreiras físicas, né, de defesa do indivíduo e levam ele para o hospital. Então, essa doença, mesmo leve, mesmo tratada, ela gerou uma certa inflamação no organismo. Se você tem como prevenir, evitar de uma pessoa ir até o hospital, você já está reduzindo em grande, não só a chance daquela, mas como de outras doenças. Vamos falar de infecções hospitalares. Qualquer pessoa que frequentou o hospital nas últimas 48 horas já pode ter tido como uma infecção hospitalar. Nos últimos 30 dias, eu fiquei internado uma semana, reinternei 20 dias depois. A chance de ser um germe resistente, né, por seleção natural, o antibiótico que trata o micróbio que a gente tem adquirido na comunidade, fora do hospital, já pode não servir para quem está com uma doença hospitalar, né? Perfeito. Doutor Emílio, o senhor esteve agora recentemente no Congresso Brasileiro de Geriatria. Eu queria que você falasse algumas novidades que você viu. Eu sei que dias de congresso, resumir em 2 minutinhos, vai ser um desafio. Mas eu queria que você falasse aquilo que te chamou mais atenção nesse congresso, que você, né, dizendo para o nosso público, aquilo que pode ser extraordinário para os próximos anos. É uma tendência, né, a gente, cardiologista de formação, até para nos suprir em parte, né, pequenos déficits, né, que eu vou considerar assim, assuntos que não são bem tratados nas áreas, mas a pessoa idosa é parte da nossa clientela desde a formatura, né? Nós atendemos desde a faculdade, a gente atende pessoas inclusive de casa, familiares. E foi uma tendência desde o ano passado que a gente percebeu, na verdade, onde a gente fez o curso lá no Sírio-Libanês, que é um centro de excelência, a questão da tecnologia, que é bíblico também, né, um avanço das ciências, que ela se multiplicaria. A gente viu uma tendência que é cada vez mais frequente, agora com o uso da IA, a própria robótica, que já existe há mais tempo, mas a combinação disso, não só até aqueles ciborgues, né, que nós vemos, parecem filmes de ficção, né, científica de cuidadores de idosos robôs. Não só o cuidador, aquela figura como se fosse um ciborgue mesmo, um ser humanoide, né? mas de robôs que facilitam a vida, robôs para monitoramento. E não só robôs, os próprios smartwatches, cada vez mais detectando arritmias que causam AVCs, que causam demências mais frequentes, o monitoramento do idoso no domicílio, desde o mais comum, né, a MRPA, a pessoa que mede o seu aparelho, a pressão com o seu aparelho, registra e já manda por telemedicina para o médico, né? Até ele pode saber se a pessoa monitorar o comportamento. O comportamento que eu falo é um comportamento assim, quantos passos que a pessoa está andando, né? Esse monitoramento, usando o meio digital para cada vez mais a pessoa conseguir medir, né, o risco que ela tem de desenvolver uma doença e com isso até medir o quão eficaz está sendo o tratamento. A pessoa que não andava nada hoje está andando 3.000 passos, 5, 10.000 passos por dia, né? A questão também de atendimento remoto. Estamos aí também, a era da telemedicina já está até sendo cada vez mais utilizada em nosso meio, encurtando as distâncias, né? Então a gente vê que pessoas podem procurar ter especialistas, não tem médico para a população toda, sobretudo de áreas carentes. O Brasil tem uma grande população de médicos, mas ainda mal distribuída, mas a telemedicina ela encurta cenários, né? A participação, uma coisa que a gente viu bastante também nesse congresso, já nos demais que a gente foi, que a área é um congresso multidisciplinar, de geriatria e gerontologia. Então, uma andorinha só não faz verão, como dizem, né? A participação do médico é muito importante, mas ele não consegue fazer muito se não tiver uma equipe bem assistida. Então, chama cada vez que passa a participação dos gerontólogos, né? As pessoas que são das áreas de enfermagem, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, os próprios cuidadores também que participam ativamente no cuidado do idoso, seja aquele idoso mais frágil, aquele que requer um cuidado maior, e até no idoso robusto. Vamos falar também do educador físico, né? Aquele que prescreve treinos, que prescreve uma nutrição indicada. Essa
esse conjunto de pessoas interessadas e usando a tecnologia ao favor está multiplicando conseguindo multiplicar boas atitudes que às vezes no seu nicho ali, no seu pequeno horizonte não seriam tão eficazes assim, né? Isso chamou bastante a nossa atenção e tem chamado cada dia que passa nos congressos. Perfeito, perfeito. Quando eu fiz pós-graduação de cuidado paliativo, a gente saiu do termo de multidisciplinaridade para transdisciplinaridade, que é aquela coisa assim que a minha parte transcende e vai até o outro. Então, assim, eu olho pro fisioterapeuta e ele já sabe o que eu tô pensando que eu quero fazer. Eu olho pro nutricionista, ele já sabe o que tá na minha cabeça. Então, a nossa cabeça funciona de uma forma só. Essa transdisciplinaridade é difícil chegar lá, né? Porque as equipes se alternam e aí acaba dificultando mais, mas é o cenário ideal, né? Você entender de forma ampla o que cada um está fazendo ali na assistência ao doente, né? Sim. Mas vamos lá, doutor Emílio, para fechar, para aquele que quer começar hoje, né? Lembrando que esse programa ele é para o jovem, ele não é para o idoso. Esse programa é para o jovem que quer viver bem daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Então, para aquele que quer começar hoje e a ter a experiência de Caleb e de muitos outros que já passaram, o que a pessoa pode começar hoje a fazer para que ele possa ter uma velhice mais saudável? Como o próprio nome já diz, né, viver com saúde, né, nós somos templos do Espírito Santo, então nós temos que cuidar bem desse templo para que esse templo produza frutos e frutos prósperos, né? Se a gente for pensar, eu falo muito para os pacientes também, aqueles, né, que também têm esse pensamento sobre vigiar e orar, né? Não adianta eu só orar se eu não vigiar. Como é que você vigia? Sempre tem onde melhorar e sempre é um benefício. Claro que quanto mais cedo você começar uma atividade, quanto antes se plantar uma árvore, antes ela vai crescer. Mas o melhor dia para começar foi ontem, o segundo melhor é hoje. Como? Forma simples, estávamos conversando aqui antes nos bastidores, comecei a caminhar uma semana, já estou me sentindo melhor e se sente melhor mesmo. O nosso corpo, ele é uma máquina que ela foi feita para ser utilizada. Se ela, assim como um carro muito tempo parado, ele enferruja, né, precisa de maior manutenção, nós somos feitos para estar em movimento. Seja uma caminhada, seja trocar, né, o elevador por escadas, seja se alimentar de forma mais saudável, né? As feiras livres estão aí, todos os bairros têm, toda semana você tem próximo da sua casa, tem opções mais saudáveis do dia a dia de vários alimentos, evitando aqueles ultraprocessados. A questão de propósito, como a gente mencionou bastante, as interações, as conexões sociais, temos aí várias atividades, tanto no âmbito aí da obra, como também na vizinhança, né, na comunidade. Eu tenho pacientes idosos de 90 anos que prestam serviço voluntário em hospitais filantrópicos. Olha que eu falo para elas, não sei se vão estar assistindo a gente, mas eu tenho orgulho, né? Eu que me fico satisfeito em tê-las como pacientes, Mas né? se eu não assistir, a gente Vou compartilha para poder compartilhar, vou mandar assistir. para ela assistir, se ela estiver assistindo. Mas a gente vê que o benefício, tem até estudos que os pacientes, né, as pessoas centenárias têm benefício mudando o estilo de vida, né? Quem tem um vício, seja bebidas, lícitos, cigarro, já tenho certa idade, qualquer abolição daquilo que te faz mal já tem um benefício maior. O controle do peso, como nós falamos, não é só fazer mais exercício, não é só comer melhor, conseguir metrificar melhor isso, se pesar, procurar o seu médico, né? Eu acho que o importante não adianta tomar os melhores remédios do mundo, os mais caros do mundo, fazer os exames mais caros do mundo se a base não for tratada, né? Que ainda está, né, já está descrito há milênios aí nas nossas mãos que é preciso para ter hábitos saudáveis. Está bem descrito aí. Maravilha. Doutor Emílio, em nome da TV Manaim, da Igreja Cristã Maranata, queria te agradecer mais uma vez. A gente sabe que a rotina é puxada, tem um recém-nascido em casa, né? Isso aí. Então, nós agradecemos a você e a toda a sua família, né, por ter liberado esse tempo que é precioso, né? Tempo que poderia estar descansando, mas veio aqui ensinar os irmãos. E esse programa ele vai ao ar em todo o Brasil, fica disponível no exterior. Então, saiba que o que você diz aqui gera impacto a longo prazo, né? E a você que ficou conosco até agora, nós vamos deixar aqui uma pergunta, né?
qual é o propósito que você está vivendo hoje? Como você está vivendo seus dias hoje para que a sua velhice, a longevidade que um dia esteve sobre Caleb, sobre muitos outros, sobre Gedeuti e sobre muitos outros que passaram por nós, como você está vivendo os seus dias hoje? Sob qual propósito? Nós vamos deixar essa dúvida no ar, né? E o grande objetivo desse programa é isso daí, promover a saúde. Seja por questionamentos que eu estou gerando em você, mas se Deus quiser, nós estamos colocando dentro do seu coração a vontade de melhorar, de começar a fazer atividade física, de se alimentar melhor, de procurar viver dias mais saudáveis, porque quem vai colher fruto não sou eu, nem Emílio, nem o pessoal dos bastidores aqui. Quem colhe os frutos é você que está assistindo Viver com Saúde. A todos, nosso abraço fraternal e cuidar da saúde é um ato de fé e sabedoria. Seja um grande abraço e até o próximo Viver com Saúde.